Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui o pastor Everaldo Nunes. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor nosso Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de poder falar da palavra dele. E agradecer também à irmã Rúbia, a administradora do grupo, pelo privilégio de poder estar aqui junto com vocês, falando da palavra de Deus, a palavra que transforma, que muda, que salva. E eu estou com a Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 8, eu vou ler com vocês a partir do versículo 40. Vamos ver aqui que o Espírito Santo vai nos falar, mas antes de nós eu quero fazer antes de lermos, quero fazer uma oração com vocês. Aqui em cima dessa palavra, eu vou colocar a mão sobre a palavra e quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, aqui está a Tua palavra que é fiel e verdadeira e não pode mentir. E aqui estamos nós precisando ouvir a Tua voz. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, sabe daquilo que queremos ouvir, mas daquilo que de fato e de verdade precisamos ouvir. Está escrito que a Tua palavra não vai voltar para o Senhor vazia, mas antes ela vai produzir tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada. Então, meu Senhor, em nome de Jesus eu te peço, manifesta a Tua glória, manifesta Teu poder, revele a Tua palavra nos nossos corações e produza em nós aquilo que o Senhor quer que ela produza, em o nome de Jesus. Gente, deixa eu ler aqui, olha só o que está escrito. Verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga, e de cara, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. E qual era a razão? Porque ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à beira da morte ou à morte, depende da tradução bíblica. Diz as Escrituras que enquanto ele ia, a multidão o apertava. Eu quero, de início, falar aqui que um homem desesperado, pai de uma garota de 12 anos de idade, uma filha única, um homem de recursos financeiros na época. Por que eu estou falando isso? Porque um homem que pôde ir atrás de todos os recursos para curar a sua filhinha e não pôde. A filhinha dele estava morrendo. Então o dinheiro, a condição social dele não pôde lhe trazer o milagre que ele esperava do seu bem mais precioso, ou seja, a vida da sua filha. O que eu entendo aqui? Que tem coisas na vida da gente. Você pode ter o recurso que for, a inteligência que for, o carisma, a influência que for, mas tem coisas na vida da gente que só Deus pode fazer. Eu tive a oportunidade, a graça, de poder ministrar essa palavra, não só aqui na comunidade batista Moriá, a qual eu sou pastor, pequeno rebanho do Senhor Jesus aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas, São Paulo, e como em alguns lugares que Deus tem me levado. E o que eu coloquei é o seguinte: é a minha causa na mão de Deus. Esse moço, esse homem, ele chega desesperado, ele fala: Senhor, eu tenho uma situação na minha vida que eu já tentei resolver, corri atrás, mas não consegui. Mas eu queria colocar esta causa, essa situação nas Tuas mãos. Então eu estou conjecturando uma conversa de Jesus com ele, e de repente Jesus pergunta: tá, que causa? O que você quer colocar nas minhas mãos? A vida da minha filha. Eu tenho uma filha única de 12 anos, está perto da morte, é meu bem maior, é o meu bem mais precioso, tentei de tudo para resolver a situação, não consegui, gostaria que o Senhor viesse até a minha casa, que esta causa tivesse nas Tuas mãos. E você leu comigo aqui, no versículo 42, pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto eles iam, a multidão apertava. Eu entendo o seguinte: a partir do momento que Jesus aceitou, falou: não, eu vou com você, aquele problema não era daquele homem mais. Aquele problema agora era do Senhor Jesus, porque quando ele vai colocar aquela causa, aquela situação, nas mãos do
do Senhor Jesus e Jesus pega aquela causa, então vamos lá que eu vou resolver a questão. Então tudo que acontecer agora no percurso, e vai acontecer uma porção de coisa no percurso, já não é mais problema daquele homem, já não está mais sobre os seus domínios, sobre a sua responsabilidade, porque ele colocou nas mãos do Senhor Jesus. Por que o senhor está falando isso, pastor Everaldo? Por causa dos acontecimentos a seguir. Eu não quero me estender muito, a pregação não ficar até um pouco chata, eu quero ser bem objetivo, para que a gente venha entender aquilo que o Espírito Santo está falando com todos nós. Então vamos lá. As Escrituras Sagradas diz aqui no versículo 43 que uma certa mulher, vai entrar um outro personagem na história, uma certa mulher que havia 12 anos também, vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus bens, veio por detrás dele, detrás de Jesus, tocou na orla das suas vestes e logo lhe estancou a hemorragia. Mas o versículo 45 diz que Jesus disse: quem tocou? Jesus faz uma pergunta. Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor pergunta quem te tocou. Verso 43, Jesus disse, contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti sair poder de mim. Então aqui entra um outro personagem. Eu quero dar só uma pincelada nesse outro personagem. Uma mulher de 12 anos sofrendo de hemorragia, uma mulher que não tinha uma vida social, uma mulher que não tinha uma vida familiar, não tinha. Se você ler na sua Bíblia Levítico, capítulo 15, lá para o versículo 25, mais ou menos, você vai ver com uma mulher que tinha qualquer fluxo de sangue, até mesmo nos dias da sua regra menstrual, ela tinha que ficar separada, ela não podia ficar em contato com a sua família, até passar aqueles dias e ela voltar dos dias da sua purificação para ter o convívio novamente com a família. Você parou para imaginar a vida dessa mulher? Se ela fosse casada, a Bíblia não diz que ela é casada, não tinha mais convívio familiar com o seu marido. Possivelmente seu casamento estava acabando ou já tinha acabado. Ela não tinha mais um convívio social com a sociedade, ela não poderia estar onde todos estavam, mesmo que fosse membro da família dela. Mas essa mulher vai num ato de fé, ela toca. Essa mesma passagem que está em Mateus, a Bíblia diz que lá o culto dela começa não quando ela toca em Jesus, mas quando ela coloca no seu coração: se eu tão somente tocar a veste, as orlas dos seus vestidos, eu ficarei curado. Ela tinha colocado um propósito no coração. Para nós nos dias modernos, as mulheres nos dias modernos, parece que não foi um sacrifício tão grande. Não foi só um sacrifício físico, de uma multidão estar cercando Jesus, ela talvez debilitada por falta de forças, por 12 anos de hemorragia. Não é isso. O maior empecilho é o que a lei dizia. Uma mulher nessa situação que ela estava, ela não podia tocar nem no próprio marido, correndo o risco de ser apedrejada, porque senão ela tornaria todos imundos, muito menos num homem que não fosse o marido dela, e muito menos ainda sendo que um mestre, um rabino, como Jesus era. Então por isso, imagine comigo, uma pessoa está sofrendo 12 anos, ela toca em Jesus, você leu comigo aqui que instantaneamente ela sentiu no seu corpo estar curada, instantaneamente. Irmãos, ela para sair pulando de alegria, era para ela sair pulando, saltitando de tanto alegria, porque um milagre que ela tanto desejava aconteceu, mas ela se cala. Por quê? Porque ela corria o risco de ser apedrejada. Ela não podia ter feito o que ela fez. Então, ela tinha medo das consequências dos seus atos. Então, você leu comigo aqui, está escrito aqui, mas como todos negavam, Jesus insistiu, diz o versículo 46. Alguém me tocou porque eu senti sair poder de mim. Preste atenção. Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta e todos estão te tocando. Então essa é uma fala até um pouco triste que eu tenho para falar para você, mas tem que ser realista, tem que ser verdade. Nem todos que tocar em Jesus vai receber alguma coisa. A gente talvez numa pregação entusiasmada diz: irmão, se você tocar em Jesus nessa noite ou nesta manhã, neste dia, vai acontecer um milagre na sua vida. Não, depende da maneira que você toca. Pedro disse aqui: Senhor,
a multidão te aperta, a multidão te oprime, estão todos te tocando. Jesus falou: não, eu senti sair poder de mim para alguém, não alguns. Alguém me tocou diferente. Eu pergunto para você: primeiro passo, você quer tocar em Jesus? Segundo, como que você tem tocado em Jesus? O que eu tenho feito? É só um toque só ou é mais de um toque? Antes desse toque vem um propósito. Antes desse toque vem um ato de fé. Antes desse toque vem um ato de sacrifícios. É uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você. Porque não saiu o poder de Deus para alguns, saiu o poder de Deus para alguém. Então essa mulher, ela é curada por um ato de fé. Foi transformada. Mas não quero entrar mais em detalhe da mulher, porque o nosso foco aqui é a menina de 12 anos, a filha de Jairo, a Tabita. Então, eu fico imaginando o coração desse homem, que quando encontra Jesus, a filha está morrendo, ele está desesperado, ele corre atrás de Jesus, a minha filha está morrendo, Jesus está indo. E eu vou falar como pai. Eu tenho uma moça de 26 anos e um garoto que está fazendo 21 hoje, Pedro Henrique. Vou falar como pai. Sou eu que tenho uma filha falecendo, 12 anos de idade, Jesus está indo comigo. Sabe o que eu teria feito? O que nós, às vezes, fazemos, e é um ato talvez de falta de fé, de incredulidade? É aquele negócio: Jesus, pegar na mão de Jesus, vamos rapidinho, vamos lá em casa, na volta eu descubro, eu ajudo o Senhor a descobrir quem que tocou no Senhor. Ou em outras situações: Senhor, eu vou lá em casa correndo para ver como é que está minha filha, eu já volto para buscar o Senhor, enquanto o Senhor fica perguntando aí quem é que me tocou, tá a multidão danada, nós estamos perdendo tempo, eu não sei como é que está minha filha, o coração ansioso, desesperado, eu vou correr lá em casa para ver como é que está a situação e eu já volto. Ou acelerar: Jesus, vamos, depois a gente descobre quem tocou. Não. Aquele homem está em relativa paz do lado do Senhor, mesmo Jesus com toda a calma, parando e perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Aí você leu comigo aqui, como todos negavam, Pedro falou: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e Jesus está ali, aparentemente não com pressa, e o coração daquele pai está sendo testado. Olha o que vai acontecer a seguir. Jesus libera a palavra de vitória sobre a vida da mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Diz o versículo 49, ele estava falando ainda com a mulher, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, ou seja, veio alguém da casa de Jairo. Não é ninguém diferente, não é um estranho, vem alguém da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, dizendo: olha, a tua filha, ela já está morta, não incomodes mais o mestre. Primeiro, vamos ver a reação desse pai. Se fosse eu, se fosse talvez vocês, talvez por causa de uma situação, você acabar de receber a notícia que a sua filha faleceu. Então Jesus estava conversando com a mulher ainda: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, tá? Fique livre desse teu mal. Ele está falando ainda, alguém chega no ouvido de Jairo e fala: olha, não importunes, não se ocupe mais com o mestre, porque a sua filha acabou de falecer. Facilmente, no modelo que a igreja vive hoje, infelizmente é uma verdade, sabe o que as pessoas iam virar? Se revoltar contra Jesus. Está vendo, Jesus? A filha não era sua. O senhor ficou aqui demorando, talvez, perguntando quem me tocou. Agora não adianta mais nada. Agora acabou. Está vendo, Jesus? Se o senhor simplesmente, a pessoa te tocou, ela não foi curada, foi se o senhor tivesse seguido o caminho, talvez a gente chegasse a tempo do Senhor salvar a minha filha. Está vendo? O coração daquele homem, daquele pai de família está sendo provado a todo instante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que o Espírito Santo faz para mim, faz para você. Se fosse eu e você, qual que seríamos a nossa reação? Você colocou uma causa na mão do Senhor Jesus. E agora você acaba de receber uma má notícia. Assim diz o Espírito Santo: você vai continuar confiando, crendo, ou você vai desistir, vai parar? Morreu, acabou. Qual que vai ser a sua reação? Qual que vai ser a nossa reação? Qual?
Qual que será a reação? Deixa eu ajeitar o celular aqui. Então, diz o versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não tenha medo, não temas, creia somente, e ela será salva. Hora que Jesus percebeu alguém da casa dele falando num ouvido: desista, não importune mais o mestre, acabou a sua filha morrer. Jesus fala no outro ouvido: creia, ela vai ser salva. Continue confiando, continue acreditando. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, verso 10, que existe vários tipos de vozes no mundo, e para toda voz existe um significado. Então o que eu quero te dizer, talvez você está ouvindo muitas vozes, mas qual voz você vai acreditar? Tem uma voz falando no seu ouvido, talvez nesse exato momento: não tem mais jeito, acabou, desista. Você já tentou muito e nada deu certo. E tem outra voz falando no seu ouvido: não desista, creia, vai acontecer o milagre, você ainda vai viver a felicidade, você ainda vai dar a volta por cima. Que voz que você vai ouvir? Eu pergunto para você, para acontecer o milagre agora depende de quem? Depende de Deus, depende do Senhor Jesus ou depende desse pai de família? Diz as Escrituras, o versículo 51 começa assim: tendo ele chegado a casa. O que esse versículo quer dizer? Que esse homem preferiu ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele não preferiu ouvir a voz do diabo usando alguém da casa dele dizendo: não importune mais o mestre, acabou, já era. Não tem mais jeito para a sua situação. Está falando essa voz no ouvido. Jesus está no outro ouvido falando: creia somente, ela vai ser salva. Creia somente, ela vai viver. Aí você lê comigo no versículo 51, tendo chegado em casa. Então significa o quê? Que aquele homem preferiu ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, que quando ele chega em casa todo mundo estava chorando. E quando Jesus fala que a menina não dorme, não morreu, mas estava dormindo, todo começaram a sorrir, ou seja, a volatilidade dos sentimentos humanos, enquanto estão chorando, estão sorrindo. E na verdade eu tenho que preocupar com a minha fé em Deus, não naquilo que as pessoas pensam, porque aquelas pessoas que num instante estão chorando com a minha dor, ao mesmo instante estão sorrindo, já estão dando as suas gargalhadas. Então Jesus entra ali e você sabe. Entretanto, diz as Escrituras Sagradas que, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levante. E ela levantou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu já fiz instantes atrás. No momento mais crucial para esse milagre acontecer, dependeu de quem? De Jesus ou daquele homem? Se aquele homem fala: Senhor, vamos deixar para lá, vamos deixar quieto, porque minha filha morreu, lhe agradeço a sua disposição de vir até a minha casa, mas nós demoramos aqui um pouquinho no caminho, talvez até um tanto educado, mas acabou que a minha filha acabou falecendo, não tem jeito mais. Senhor, quero lhe agradecer por sua atenção, mas obrigado. Se ele tivesse feito isso, a Bíblia não estava contando a história desse homem porque ele seria mais um que estava sepultando a sua filha, mas porque ele decidiu acreditar e confiar, estamos nós aqui, ouvindo o seu relato, ouvindo a sua história de fé e alimentando a fé no coração de muitos. Nesse exato momento você está ouvindo duas vozes. Tem vozes falando no seu ouvido para você desistir, que você acabou. Quanto tempo você está sozinha, você está sozinha? Quanto tempo você está passando por essa situação, por essa dificuldade? Quanto tempo você está enfrentando essa enfermidade, talvez fazendo uma quimioterapia? Creia somente. Essa causa não é tua, essa causa pertence ao Senhor Jesus. Quero lhe desejar que essa palavra queime como fogo em nossos corações e que o impossível aconteça em sua vida, haja ressurreição na sua vida. Quero te agradecer por ouvir, assistir, ver essa mensagem. Que Deus te abençoe abundantemente.